adianta você vender muito se você não sabe cuidar do seu financeiro, se você não sabe cuidar das pessoas que trabalham com você, se você não tem processos. É sobre isso que a gente vai falar e hoje eu trouxe o Felipe aqui, meu convidado. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Carlos. Obrigado por ter aceitado aí o convite. Vamos falar um pouquinho aqui sobre negócios, né? Sobre gestão. Gestão que quase ninguém tem. Falar aí principalmente para os pequenos empreendedores que fazem negócio na raça, eu sei como que é. Eu fui assim, ainda sou um pouco assim, acredito que a maioria vai nos ouvir e vai assistir é assim também. Mas para vocês darem os primeiros passos para começar a fazer uma gestão de verdade e fazer o negócio crescer. Felipe, bora lá então, eu queria começar você se apresentando aí para a galera, brevemente, dá uma palhinha aí para todo mundo ficar na mesma página aí. Olá pessoal, me chamo Felipe Costa, sou consultor de empresas, além de consultor, sou professor, dou aula hoje na Anhanguera, antiga Faculdade Pitágoras, também leciono nos cursos profissionalizante, curso técnico e também algumas mentorias para você que está querendo empreender ou para quem já empreende. Minha consultoria é muito voltada para a área comercial, financeira e estratégia de uma empresa como um todo, porque não adianta nada, né? Eu querer vender bem ou vender muito, mas sem lucro, ou pensar muito no lucro, mas sem estratégia adequada para poder chegar naquele objetivo. E hoje vamos conversar um pouco sobre gestão. Esse é assunto que eu falo que qualquer empreendedor, quando fala de gestão, arrepia tudo. Porque uma coisa é ter a coragem de empreender, que aí já é um baita de um passo. O ter a coragem de empreender é muito difícil. Mas o ter a coragem de colocar a gestão no seu empreendimento, aí é mais complicado. Eu já vou abrir falando então que eu acredito que seja... se a gente fosse imaginar um gráfico aqui, eu ia imaginar assim, ó, o cara abriu o negócio, pá, aí ele tá aqui embaixo, do zero. Aí ele bateu lá em cima do faturamento, né, vende e tal, entusiasmado, começa a vender. Na hora que ele começa a fazer a gestão, contratar pessoas, eu acredito que o faturamento dele dá uma caída, porque a margem dele cai um pouco, porque tem mais pessoas, tem mais processo, tem mais... tem muita coisa envolvida ali que gera custos para ele, e aí que ele começa a ficar apavorado e fica, vou ou não vou, vou ou não vou. Então vamos começar falando isso aí, já que eu entrei aqui falando. O cara entrou, Felipe, começou ali, abriu o negócio dele, começou a vender bem, e tá começando a ver que tá ficando meio preso ali no operacional. É que é negócio, né? Cobra o pé, descobre a cabeça. Cobra a cabeça, descobre o pé. Corre atrás do rabo. Eu mesmo já fiz muito isso aqui, ainda passo um pouquinho por isso, que é o seguinte: corro atrás de cliente, consegui cliente, volto para o operacional, tô no operacional, sai cliente, eu saio do operacional, vou atrás de cliente. Então fica, estica, encolhe. Corrida dos ratos, né? Encolhe. O que você tem para falar aí para o empreendedor que está nessa fase aí do negócio? Vamos voltar então. Vamos lá. Vamos pensar a pessoa que vai abrir um negócio. Qualquer pessoa quando vai abrir um negócio, seja pequeno, seja grande, seja serviço, seja venda, seja o que for, ela vai abrir um negócio para poder fazer o quê? Pagar as contas dela. Primeira coisa, é o básico. Qual que é o seu propósito? Pagar minhas contas. Estou saindo de emprego, CLT ou outro emprego, eu quero pagar minhas contas. Então, o que geralmente o empreendedor fala? Eu ganho R$3.000 na empresa. Então, se eu conseguir ter o mesmo salário, porque querendo ou não, a nomenclatura ainda quando você sai da empresa e começa a aprender, vai ser a nomenclatura que você foi acostumado. Então, eu quero ter o salário que eu tinha no meu antigo emprego. Aí começa a empreender. Começa naquele negócio, querendo pagar suas contas, aí quando vai ver o negócio começa a acontecer, as contas começam sendo pagas, começa a sobrar um pouco de dinheiro, o cara diz, agora eu sou o mega empresário. Agora é que o negócio vai voar. Só que ele começa a perceber que são algumas coisas que não existem mais na vida dessa pessoa. Primeiro, o número 8, o número 30 e o número 13. Você sabe por quê? 8, 30 e 13? 8, explica aí, não faço a menor ideia. O empresário não trabalha somente 8 horas por dia, ele não tem 13º e muito menos 30 dias de férias. Boa. São 3 números que não existem no vocabulário de qualquer empreendedor. Só que a pessoa começa aquela falsa ilusão. Comecei a empreender, comecei a ter um salário para poder pagar as minhas contas e tá sobrando tempo. Eu tinha uma vida mais tranquila, eu tinha uma vida agarrada, agora tenho uma vida mais tranquila. Só que quando a empresa começa a tracionar, começa a ganhar tração em relação ao mercado, você começa a perceber que algumas coisas começam a aparecer. Eu tenho que vender, porque eu preciso de mais faturamento, porque querendo ou não, você estava querendo aqueles X mil reais, R$3.000, como foi o nosso exemplo. Só que você percebe que você tem mais capacidade para isso. E querendo ou não, nós vamos querendo mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Né? É o normal. Não tem como.
E aí você começa a trazer mais cliente e o seu trabalho vai sendo bem feito, vai acontecendo, chega mais cliente para você. Tudo bem. Só que começa a parte operacional. Vamos pegar no meu segmento que é a consultoria. Trouxe muito clientes, só que eu tenho a parte administrativa, emissão de boleto, emissão de nota fiscal, acompanhamento de rotinas da consultoria, horas de atendimento, entender um pouco mais do cliente, estar mais próximo do cliente. E isso gasta muito tempo. Tem o que as pessoas veem, que é você lá atender, mas tem o que elas não veem também, né? Exato. Que é o planejamento, o executar ali por trás, que toma tempo demais. Né? Exato. E aí, além dessa parte administrativa, tem a parte administrativa da consultoria, ou a parte operacional interna da consultoria. Você me contratou para fazer a gestão financeira do seu negócio. Se eu ficar somente utilizando aquelas horas que você me contratou para poder fazer a análise do seu negócio, não dá. É muito pouco tempo. Então eu tenho que ter uma hora também fora do seu negócio, que eu vou pegar os seus números e entender e estudar. Famoso dever de casa. Né? Exato. E gasta muito tempo. E na consultoria, assim como no marketing, gasta-se muito tempo. Só que o cliente vai ter o quê? Aquela visão das horas que ele contratou. Porra, você tem 80 horas de consultoria contratado no mês. Quem dera se fosse 80 horas. Só que tem a hora interna que você faz, a administrativa. Aí o seu negócio começa a crescer, porque você foi atrás de muito cliente e começa a inchar e você fala, pô, preciso de pessoas. Só que hoje está cada vez mais difícil contratar pessoas. Ainda mais pessoas para segmentos nichados. Contabilidade, consultoria, marketing, seja o que for. Tá difícil. E quando você acha, é muito caro. É muito caro. E se a pessoa entregasse aquilo que ela está pedindo, tava lindo. Tava excelente. Né? Isso. A maioria não entrega nada. Entrega quer nada. tudo. Exato. E aí fica aquele negócio, aquele cobertor curto. O que eu faço? A dica que eu dou para todo empreendedor. Quando você está começando, você tem que tomar conta de duas coisas. Primeiro, a venda da sua empresa. Então, você nunca vai deixar de ser o vendedor da sua empresa principal. O Carlos está aqui na ativação digital, está na empresa dele, bacaninha, vou contratar um vendedor. Cara, a pessoa que mais vai vender é você. Eu fui num curso esse dia para trás, o cara falou assim, ó, ninguém vende o seu produto igual você. Mas por quê? Porque você tem amor pelo seu negócio. Porque você conhece seu produto de cabo a rabo. Você conhece o mercado, você conhece as políticas comerciais, você conhece aonde está o seu calo, você conhece aonde você pode chegar para conquistar aquele cliente. Se você contrata um vendedor, você não tem nem tempo e você não tem nem como fazer aquilo. Você tem que pegar tipo um drive, tirar dessa cabeça e colocar na cabeça do cara. Infelizmente, hoje não tem como. Então, o melhor vendedor para você vai ser você próprio. Só que tem coisas operacionais dentro do seu negócio que você consegue tirar. Por exemplo, o Carlos tem que fazer o atendimento. Ele tem que ser o rosto. Mas não tem que ser o Carlos que tem que ligar para agendar. Não tem que ser o Carlos que tem que ligar para poder entender um posicionamento de um retorno no cliente. Não tem que ser o Carlos indo para o financeiro agora para poder fazer os apontamentos financeiros. O Carlos está começando, então ele tem que ter acesso ao banco dele, ele paga. Mas ele não precisa ficar esquentando a cabeça. Deixa eu pagar hoje. Deixa eu ver se o boleto chegou. Não. Então, se você que está começando agora tem pouco recurso, você tem que contratar. Assim, quem o contrata? Para qual área? Contrate uma pessoa para poder fazer a parte operacional do seu negócio. Operacionalizar aquela parte que gasta muito seu tempo. E aquela hora que você não consegue enxergar. Você falou aí, deixa eu entrar aqui. Fala o que eu fiz aqui, né, na minha agência aqui, quando eu falei, pô, preciso não dou conta mais não, né? Eu costumo falar com os meninos que trabalham comigo, falo assim, ó, eles falam, tá apertado, eu falo, ó, só contrato mais quando eu tiver quase dando burnout aqui, quase morrendo de trabalhar, aí eu vejo, falo, não, agora não dá mais mesmo não, agora eu vou contratar. Por que eu faço isso? Primeira coisa é que o mercado é volátil. Hoje eu tô com 30 clientes, amanhã eu posso estar com 25, então se eu contratar e pensando nos 30, na hora que sair os 5, o meu faturamento vai lá embaixo, Sim. Eu tomo prejuízo. Então, eu ponho meio a margem de segurança, assim, para trabalhar. Sim. Na hora que tiver, por exemplo, na hora que tiver 150% da capacidade, eu contrato, porque se abaixar, fica balanceado. Aí, o que eu fiz? Eu listei o que dá para mim terceirizar, o que dá para mim automatizar, automação, inteligência artificial, o que dá para mim deixar de fazer, tipo assim, não precisa fazer, listei e coloquei lá as atividades chaves, igual você está falando aí. O que eu tenho que fazer, essencialmente, que vai trazer resultado para o meu negócio? Aí eu cheguei na conclusão que eu tenho que produzir conteúdo, em primeiro lugar, que é o meu rosto, que traz confiança para a empresa hoje. Infelizmente ou felizmente, não sei, e foquei nas vendas. Então eu faço, hoje, toda a minha estratégia de marketing, sou eu que faço. Porque marketing não é post, né? Marketing é ligar os pontos ali,
estratégia, o que você vai falar, como você vai falar, o que você vai fazer depois daquilo. Então, tudo isso eu faço. E quase todo o resto eu terceirizei, mas sem sair do operacional. Então, eu estou sempre vendo o que está acontecendo com as campanhas dos meus clientes. Eu entro, eu dou ideia, eu participo da reunião. Estou nos grupos todos ainda, não saí. Que as pessoas contrataram foi o Carlos. Isso. Não foi o Felipe, foi o Carlos. Exatamente. E por isso, por sentir isso, saber disso, eu não largo. E eu queria que você falasse aí. Sair do operacional. Todo mundo, os gurus de internet ficam falando aí, saia do operacional. O que você fala para mim sobre isso? Isso aí acontece? Isso é verdade? Cara, agora, você até perguntou antes, pode ter algum assunto polêmico que pode entrar? Eu falei, entra em tudo. E esse é um assunto polêmico. Primeiro, nota aí, meu amigo, você nunca vai sair do operacional. Você é empreendedor de 30 anos, 20 anos, começou agora. Cara, não existe isso, sair do operacional. Como que você fala para um dono de empresa que está há 30 anos fazendo a mesma coisa, ele tem a rotina dele, assim, você tem que parar de fazer operacional e só estratégico. Ele fala assim, eu vou deixar na mão de quem? Aí ele deixa na mão dos gestores que foi contratado na empresa, das pessoas que tem que fazer a parte tática, que tem que colocar a mão na massa. Ele vê que o negócio não anda. Cara, infelizmente ou felizmente, nós sempre vamos ser operadores. Mas temos que falar o seguinte, quanto tempo do meu dia eu vou gastar fazendo estratégia e operando? Cara, vamos lá. Uma coisa que eu acredito. Qual que é o balanço aí que você indica? Depende muito da prestação de serviço ou do segmento que a pessoa está. Uhum. E do nível de maturidade também da empresa. Por exemplo, uma empresa está começando agora. Como que eu falo para o cara que está começando agora sair do operação? Contratou uma pessoa. Contratei para trabalhar comigo um assistente administrativo. Agora eu ficar só por conta do estratégico e essa pessoa do operacional não vai. Não dá. Não dá, não existe. Vejo muitos gurus da internet falando assim, você tem que ficar só no operacional. E um cara que eu gosto muito é o Lázaro do Carmo. Que é o ex-CEO lá do Subsolo. Fortão. Tem até uma propaganda que fica charutão. Aham. Cara, ele fala assim que não existe baboseira de gestor ficar fora do operacional. Não existe. Gestor vai ficar no operacional, gente. Se você pega a sua operação, a parte operacional da sua gestão e coloca na mão do terceiro, vai dar errado. Quantas empresas que já passaram por consultorias recentes e mais tempo, que vieram até mim, entendeu? Nesse curto período que eu estou em carreira só, falou assim, cara, a consultoria não funcionou. Eu pergunto, por quê? Porque o consultor falou que eu tenho que ficar na parte estratégica, o negócio afundou. Cara, mas não dá, claro, não dá. Sabe o que eu penso? A gente é a única pessoa que sabe de verdade para onde que o nosso negócio quer ir. É a única pessoa que ama o negócio. E aonde acho que é igual filho. Sim. A empresa é igual filho. Exato. Você não precisa... né, eu vou falar como pai aqui. Né? Eu não preciso estar fazendo o almoço do Matheus, eu não preciso fazer tudo do Matheus, arrumar roupinha, eu não preciso estar lá no operacional fazendo isso tudo, mas eu sempre preciso estar com ele. Sim. Cuidando dele, ver o que está acontecendo. Eu sei que você que é empreendedor, entenda. O que o Felipe está falando aqui de estar no operacional não é você ter que varrer sua sala, não é você ter que agendar seus boletos, né? Não é isso. É você estar sempre envolvido na operação. Exato. Não é você ser o braço da sua empresa. Você quer um exemplo pegando seu filho? Você falou assim, não sou eu que tenho que fazer o almoço do meu filho, mas é você que vai no supermercado comprar as coisas para poder fazer o almoço do seu filho. Sim. Porque o dinheiro está com você. Então, se for colocar o dinheiro na mão de alguém poder fazer, é porque você tem um grau de maturidade financeira ou de processo muito elevado, mas que alguma coisa tem que fazer. Para comprar a coisa certa também. Exato. Né? Se você pega o dinheiro e coloca na mão de alguém, um cartão, coloca na mão de alguém poder fazer aquela compra para você, qual que vai ser a sua operação daquilo? Conferir se foi só aquilo que foi comprado. Uhum. Então, não... Ainda assim, você está no operacional. Você está no operacional. Ou, prestação de serviço. Apesar de ter um CNPJ por trás, sempre vai ser o CPF que vai estar na frente. Boa. Cara, a pessoa contratou ativação digital. Não, ela contratou o Carlos. Ah, mas o Carlos é um braço de ativação. Não, o Carlos é o dono. É o Carlos que aparece, é o Carlos que está lá mostrando. Então, ele é o rosto que está sendo contratado. Ele é a pessoa que está sendo contratada. Se eu contratei ativação digital, quem que eu espero que atenda a minha empresa? O Carlos. Ah, mas aqui, vou te apresentar, esse aqui é o Felipe, trabalha comigo. Beleza, o Carlos validou. Mas se o Carlos não aparece no negócio, ele não dá as caras no negócio, você sumiu, o cliente some com você. Acabou. Aí o Felipe vai embora, o Felipe leva seu cliente. Aí você vai falar assim, culpa é do Felipe. Não, a culpa é minha. A minha culpa é minha, Carlos, porque eu não estava fazendo negócio. Cara, mas aí você fala assim, mas então empresa não dá para crescer. Claro que dá para crescer. Mas você tem que fazer isso de uma forma tão bem estruturada,
para o cliente não sentir sua falta e você acostumar o cliente a ver que não é só você que está no negócio, e isso não é do dia para a noite, demora anos, porque foi você que construiu, a história é sua, a empresa é sua. Se acontecer qualquer problema, eles não vão ligar para o Felipe, vai ligar para o Carlos. Mas é possível de fazer, né? Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Eu cortava cabelo com um cara lá em Cláudio, só cortava com ele, com o Heitor. Só cortava com ele e tal. E ele tinha um assistente lá, que tinha começado, tinha pouco tempo, tava lá. Aí um dia eu tinha que cortar cabelo, não tinha como esperar, tinha que ser aquele dia. Aí o Heitor falou, eu não tenho como não, mas se quiser cortar com ele aqui... Aí eu falei, corto. Aí cortei, gostei, passei a cortar com ele. Porque tinha mais disponibilidade de agenda. É isso, eu gostei do corte e tal, mas o que aconteceu? Foi validado pelo cara que eu cortava cabelo, o Heitor, e ele tava ali, você tava ali porque ele confiava. E o Heitor não saiu do salão, ele tava lá do lado. Então só isso dá uma segurança maior. Sim. Entendeu? Mais ou menos isso. Eu sabia o seguinte, se o rapaz cortar seu cabelo, fizesse alguma coisa, o Heitor tava assim, Heitor, aqui não gostei disso. Pronto, já tinha alguma coisa. O negócio é que o pequeno empreendedor ou o médio empreendedor, ainda mais de prestação de serviço, que é o principal que acontece isso, porque quando é venda, quando é varejo, é um produto. A pessoa quer o produto. É o produto. Exato. Não tem relação, não tem relacionamento. Na prestação de serviço, ela quer aquele profissional com aquela entrega. Então, se eu abandono ou se eu deixo de atender o cliente, a sensação que dá é de abandono, cara. Concordo. E aí eu contratei o Carlos para poder fazer um serviço. Vou chutar um valor. Paguei R$3.000 pro Carlos para poder fazer o serviço de marketing e tráfego para mim. Só que quem que é o negócio? Quem que eu vejo lá fazendo estratégia aparecendo com o Carlos? Aí de repente quem aparece é o Felipe. E é só o Felipe que aparece. E o Carlos sumiu. O que é o sentimento que eu tenho como cliente? Abandono. Fala assim, pô, engano. Cadê abandono. O Carlos? Tô pagando R$3.000 pro Carlos, não é pro Felipe. Se fosse pagar pro Felipe, eu não pagaria os R$3.000, pagaria mais barato. Aham. E aí é o sentimento que tem na prestação de serviço. Aí eu vejo um movimento muito interessante acontecendo no segmento de prestação de serviço, que é o principal segmento hoje no Brasil, que tem mais quantidade de empresas abertas, é prestação de serviço. Por quê? Eu aprendi a profissão, vou abrir um pequeno negócio para mim poder prestar serviço. Mas por que isso está acontecendo? Porque eu, enquanto empreendedor, que contratei o fulano para poder ser o meu assistente ou ser o meu braço direito, eu coloquei toda a carga em cima dele. Eu dei muita autoridade para ele e tirei a minha autoridade. Então, se eu contratei o Carlos, mas eu continuo colocando a minha autoridade em cima de todos na minha empresa, acabou. Pode passar Felipe, pode passar Carlos, pode passar Matheus, pode passar quem for, que a empresa prevalece. A empresa só vai ter ruptura ou só vai ter alguma quebra se eu não fortalecer a minha marca pessoal e marca de empresa, e mais do que isso, continuar tratando meu cliente como aquele tratamento que eu fiz Cuidar dele. Na Exato. boa, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Nunca tinha pensado. Isso aí é verdade demais. E detalhe, não adianta essa baboseira. Você tem que tratar o cliente humanizado, da forma com carinho, com aconchego, empatia. Cara, eu odeio essa palavra empatia. Nossa, sabe por que eu odeio essa palavra empatia? O pessoal só fala de empatia quando a empatia é benéfica para ela. Você tem que ser empático comigo. Mas eu falei que você tem que ser empático comigo porque eu quero que você seja empático comigo. Mas na primeira oportunidade que eu tiver de não ser empático, eu não vou ser. Comigo não. É hipocrisia. Então, pura. Exato. Então, no negócio, eu tenho que tratar meu cliente bem, mas entregar para ele aquilo que foi acordado e contratado. Se ele contratou o Felipe, eu tenho que entregar o Felipe. Ou deixar bem claro, você me contratou durante quantas horas? Minha consultoria, vou te contratar, meu contrato é de 8 horas, Você vai ter comigo 4 horas e vai ter com o Carlos 2 horas e vai ter com outra pessoa mais 2 horas, ok? Eu não tô sozinho, tem minha equipe, mostrar, mas eu tô de frente e tal. Mas eu estou, tá? Então eu vou estar aqui e validar. Todo mundo vai aceitar, cara. O que as pessoas não vão aceitar é o sumiço. Então, é o abandono, né? Tem que ter, delegar é diferente de delargar. Né? Exato. A galera delarga, né? Exato. Olha aqui, tá esse cliente aqui, cuida dele aí. E vai embora. Porque o cliente tem muito tempo comigo, já acostumou comigo, ele é meu brother, meu amigo, meu parceiro, então não vai abandonar, não. Faz o teste. Delarga ele para um lado, deixa seu funcionário fazendo. Seu funcionário fala o seguinte: estou indo embora. E tô levando todo mundo comigo. Ele nem precisa abrir a boca, o cliente vem. Porque o cliente, cara, ele vai atrás de quem cuida. E cuidar, volta a falar. Não é essa questão de dar carinho, dar amor. Às vezes tem que dar uns tapas na cara também. Exato. Cliente. O cuidar é fazer o bem pra ele, independente se ele vai gostar ou não. O cuidar tá próximo. Acho que é isso. O cuidar é estar do lado do cliente.
momentos ruins, momentos bons e tá próximo. Aqui, você fez muita cagada aqui, filho, pelo amor de Deus. Não, filho, pelo amor de Deus. O cliente gosta disso. Se o cliente contrata uma consultoria, ele quer que eu seja sincero para ele e com ele em cima de tudo. Todo cliente meu de consultoria, eu falo o seguinte, que quem contratou eu foi você, mas eu sirvo o seu CNPJ, eu não sirvo o seu CPF. Então, eu vou proteger o seu CNPJ em qualquer situação, mesmo que o seu CPF seja envolvido. Semana agora que tá passando, não sei quando vai sair a gravação, mas na semana agora de maio, né? Tive uma reunião com uma empresa que só faltou sair nos tapas com o dono. Foi engraçado demais da conta. Pergunta se o dono achou ruim. Eles gostam. Ele assustou. É bom ter perto da gente quem fala a verdade. Ele assustou. Não é quem mente, não. Mas eu não quis fantasiar nada pra ele. Entendeu? Quantos clientes, cara, isso eu falo que o trabalho de consultoria é muito mais do que entender número. É entender pessoa. Tudo é pessoa. Sim. Inclusive, esse é o próximo assunto nosso aqui. E é por isso que a inteligência artificial nunca vai substituir trabalhos que envolvem pessoas. Ele vai substituir a parte operacional. Mas o pessoas, jamais. Vamos aproveitar que você falou isso aí. Eu ia deixar para o final. Você não deixa para o final a parte de inteligência artificial, mas vamos lá. Inteligência artificial, sua opinião, veio para somar, veio para acabar com o serviço, acabar com a profissão de muita gente aí, ou é só uma ilusão, vai acabar logo? Qual que é a sua opinião? Veio para tirar muitas pessoas da zona de conforto, veio para poder potencializar vários segmentos, veio para tirar muitas pessoas do operacional. Vou te dar o meu exemplo. Quantas pessoas que eu tenho hoje numa empresa de consultoria? Ninguém. Estou com 15 clientes. Você fala, como que eu consigo fazer isso tudo? 15 agentes GPT. Nem isso. A Dola, que é da agenda, é minha melhor amiga. Eu tenho a Dola no WhatsApp, eu falo assim, agendamento tal. Eu falo o local, quem que é a agenda, ela já marca na minha agenda, já manda um convite para a pessoa no e-mail dela, pronto, só no comando. Então já vai estar lá bonitinho. E a Dola, que é essa IA, ela me avisa do período que eu programei ela, tudo que tem que fazer. Então toda hora o telefone apita, fazer tal coisa. E mais se tivesse contratar, toda empresa de consultoria tem uma pessoa para poder fazer agendamento. Então eu tenho uma inteligência artificial paga para poder fazer isso para mim. Eu tenho uma inteligência artificial, que é o ChatGPT, eu pago ele para poder me ajudar em análise. Entendeu? Meu GPTzinho ele é PhD em finanças, bruto. Entendeu? Caro. Eu criei uma essa semana, ontem. Eu criei um para finanças pessoal. Aí eu coloquei minhas metas, coloquei a renda, mandei minhas faturas do cartão, aí já deixou tudo programado. Aí tudo que eu gasto, eu ponho lá, gastei tanto. Aí eu falo assim, o total gasto nessa categoria é X, sua meta é X, e o total gasto desse mês é tanto. Aí eu mando lá, o que tem para pagar hoje? Aí eu mando, tal coisa. Eu falo, paguei tal coisa. Ele, ok. Oi, e que é isso, cara? Se você não tivesse GPT, você teria que contratar alguém para poder fazer isso. Então, o trabalho operacional vai perder muita gente, vai cair. Só que é uma grande possibilidade. Estava numa empresa aqui agora, onde que um gerente falou assim para mim, nossa, eu conversei, até se você estiver vendo no podcast, vai saber quem que é. Ele falou assim, não, eu queria muito que meu filho fizesse alguma coisa ligada à tecnologia, só que ele quer fazer psicologia. Falei assim, cara, você não sabe tanto dinheiro que seu filho vai ganhar. Por quê? Tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco. E, por exemplo, eu uso a IA para poder me ajudar em análise. Só que quem decide a análise está certo ou errado sou eu. Eu não posso deixar na mão da IA. Jamais. Então ela vai me ajudar na parte operacional. Ela monta tabela para mim, ela monta gráfico para mim, ela faz tudo, mas eu tenho que validar, fala assim, tá errado. E sabe uma coisa que a IA não faz que a gente faz? O quê? Por exemplo, você fez lá essa tabela, analisou os dados de um cliente seu. Não adianta você só pegar e mandar para o seu cliente essa análise. Você tem que passar isso para o seu cliente de uma forma que você sabe que ele vai entender, que vai entrar na cabeça dele, sabendo as crenças dele, as limitações dele, o que ele gosta de ouvir, o que ele não gosta de ouvir, qual que é o momento dele. Exato. Isso é só pessoas que fazem. E a inteligência artificial nunca vai fazer isso. É só pessoas, é só os sentimentos que você vai ter. E quando você contrata uma consultoria, cara, eu contratei uma consultoria financeira. Lindo. A pessoa que me contratou, ela sabe muito bem se o negócio dela tá dando lucro ou prejuízo. Ela não quer um consultor poder falar assim, seu negócio, só para validar que realmente seu negócio tá dando prejuízo. Ela quer ajuda mesmo. Ela quer falar assim, beleza, amigo, eu sei que tá dando prejuízo, mas o que eu faço para não dar prejuízo? Me dá a mão aqui e me ajuda, né? E a IA não vai conseguir, não vai ser...
tem que ter uma pessoa por trás que você vai agregar inteligência artificial, que eu falo que inteligência artificial é igual produtividade. Você vai pegar a produtividade que a IA vai te trazer, ela vai pegar a sua inteligência cognitiva, a sua inteligência de análise, para poder entregar para o cliente o que ele realmente precisa. Pronto, fórmula mágica de sucesso. Aí você começa a fazer os negócios andar perfeitamente. Vou te dar um exemplo meu, contar um relato da história. Conta um caso aí. A primeira vez que eu empreendi, 18 anos. Acaba que a nossa história parece um pouco a minha, a sua. Primeira vez que eu empreendi, 18 anos. Deu tudo errado. Nossa, eu acho que eu não contei isso na internet. Deu tudo errado. Tudo errado, cara. Eu empreendi com meu melhor amigo na época. Cara, imaturidade minha, imaturidade dele, o negócio não andou, tudo mais. Teve muita culpa minha, muita coisa que eu fiz na época. Tem, né? A culpa Cara, nossa mesmo. A culpa é minha, a maior pô. Eu poderia falar não, mas eu falei sim, a culpa é minha. Tá tudo certo. Cara, perdi uma grana. Então, dos meus 18 aos meus 23 anos, depressão braba, eu não queria saber de ninguém, trabalhava só para poder pagar a conta, entendeu? Família pobre, nunca tinha nada, entendeu? Nada. A gente, tipo assim, nunca passou fome, mas sempre passava vontade. Sabe? Cara, não tinha aonde cair morto, literalmente. Trabalhava, ganhava meus R$1.500 por mês, tinha que pagar os outros, sobrava nada. Meu grande ponto era querer comprar um hambúrguer no final de semana. Quem me ajudava a pagar hambúrguer no final de semana era minha mãe. Isso eu com 23, 24 anos. Olha que loucura. Entendeu? Depressão braba, sem futuro, sem nada. Quebrei. Literalmente não queria saber de mais nada. Só que eu sempre fui um cara muito doido e muito sonhador. Falei assim, vai dar a volta por cima. Entrei na área de gestão. Entendeu? Fui abraçado pelo Marcos, na época meu antigo diretor, me ensinou a profissão, tudo mais. Aí eu falei assim, cara, olha que legal. Eu estou aprendendo uma profissão que é ser consultor, certo? Eu já tenho a minha experiência prática de tomar direito, entendeu? Eu sei a dor que todo mundo está passando. Então, o cara que está quebrando, o cara que está com falta de fluxo de caixa, o cara que não tem apontamento, o cara que não sabe nem aonde que está, não sabe nem que está vendendo, eu passei. Pergunta se algum IA passou por isso. Nunca. Então, o que é a minha grande diferença do Felipe com qualquer outro consultor, cara? Não conheço a história dos consultores não, mas eu falo isso que eu conheço. Qual que é a diferença minha com eles? Eu vivi, eu sofri. E quem contrata uma consultoria está vivendo e está sofrendo. Quem tem cicatriz tem história, né? Tem história. Então, o Felipe consultor, ele não foi forjado dentro de uma sala de aula. Ele não foi forjado dentro de uma faculdade. Ele foi forjado na rua, tomando porrada, quebrado, com dívida, com depressão braba e sem dinheiro, para depois procurar estudo. Sorte minha, ter um grande braço, um grande professor que foi o Marcos. Muda tudo, né? Mudou tudo. Isso eu sempre vou exaltar. Se eu não tivesse essa pessoa na minha vida, eu não seria quem eu sou hoje. Entendeu? Porque ele me trouxe esse olhar. Só que ele me trouxe esse olhar e agora veio um mérito meu. Eu corri atrás. Corri atrás, fui, sapegando tudo mais, formei na faculdade, me inscrevi para a vaga de estagiário para trabalhar com ele, eu nem faculdade estava fazendo, porque eu não tinha dinheiro para poder pagar um curso EAD. Entendeu? Eu nem faculdade tinha, me inscrevi fazer estágio. Ele falou assim, qual que é o seu curso? Eu falei assim, não tem, tá trancado. Tô escolhendo aí. Tô escolhendo aí. Entendeu? Hoje eu dou aula na faculdade, ensino muitas pessoas, já passaram para mim nas turmas de faculdade, e tem tem um ano só, cara, que eu tô dando aula na faculdade, já passaram aí mais de 150 alunos, fora o curso técnico. Entendeu? Muda tudo, né, cara? E por que os alunos não gostam de mim, cara? Você faz uma pergunta lá, claro que todo mundo gosta de mim, não. Mas a grande maioria gosta. Porque eu falo o que acontece. Eu falo o mundo real. Os clientes, quando procuram o Felipe e gostam do Felipe, é porque eu sofri, eu tenho a cicatriz. Então não fica naquela baboseira, você tem que cortar custo. Não, filho, eu sei que você não pode cortar custo, vamos buscar outra forma, porque eu já passei por isso. Entendeu? Isso a IA jamais vai substituir. Não tem como, não. Só que a IA pode potencializar isso. Porque concordo 100%. ela tem muito conhecimento que eu não tenho, ela tem muito mecanismo de procura e de busca que eu não tenho, análise que eu não percebi, aí juntou com a minha vivência, juntou com isso tudo que eu falei com você, o que vai ser o negócio? Eu vou entregar para o meu cliente sucesso. E para os pequenos empreendedores aí que não estão usando inteligência artificial, gente, vocês estão... O café já tá geladão, né? Vou pegar mais lá. Não, tá bom demais. Quem não está usando inteligência artificial está perdendo muito dinheiro. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que com a inteligência artificial, usada do jeito certo, você consegue atender 4, 5 vezes mais clientes que você ia atender. Você consegue produzir o seu dia,
você trabalhar bem batidinho. Se você for um cara preguiçoso, você falar assim, não, eu quero fazer o que tem que fazer e descansar. Meio-dia você tá à toa. E sabe que é um negócio que eu aprendi? Aí isso, não, eu quero ganhar dinheiro. Aí você puxa mais, que aí você ganha mais. Porque inteligência artificial, cara. Quando eu acabo o podcast, eu faço os cortes. Sim. Aí eu tava fazendo manual, né? Antes eu falei, nossa, tem que fazer manual. Chato pra caramba. Aí gastava quase 2 horas. Aí eu falei, será que não tem nada? Não. Aí fui aqui no chat GPT, naquele chat que já tem. No GPT. Procurei lá, YouTube. Aí tinha o YouTube Summarizer lá. Nem sei como é que fala em inglês lá. Aí eu coloquei lá, falei, você consegue me dar cortes do podcast? Ele falou, sim, manda o link. Aí mandei o link, pá. Aí falei o que eu queria. Falei, eu quero cortes que falam de pontos. Legal. Aí me deu início, tal, fim, tal, headline, legenda. Tudo. Sabe em quanto tempo? Quanto? 2 minutos. Nossa. Puf, clique. Quanto 2 tempo horas. demorar pra poder fazer isso? 2, exatamente 2. E por que eu busquei? Porque eu vi que tava demorando, eu falei, não, tem algum recurso aqui. Como é que eu perco 2 horas do meu dia, parado na frente do computador, assistindo vídeo, que eu tô falando? Aí fui lá, falei, não, peraí, deixa eu ver. Aí entrei lá, por 2 minutinhos, fiz os cortes e tá funcionando bem. Então, resumindo, inteligência artificial não vai substituir o ser humano, vai substituir as tarefas operacionais que não precisa do ser humano pensar para fazer, vamos dizer assim. Não precisa de pensar para fazer. Pra você entender a lógica da inteligência artificial, ela pega um banco de dados e executa tarefas que já foram executadas um dia pelo ser humano. Sim. Sem errar, sem descansar e sem preguiça, sem reclamar. E sem reclamar. Então, por exemplo, você colocou lá para fazer isso aqui. Ela pegou alguma inteligência, pegou o banco de dados de pessoas que já fez corte, de tipo de vídeo que engaja, que funciona, e em cima disso ela escolhe lá os cortes. É isso que acontece. Não sai do nada o negócio. E sabe o que eu aprendi? Larga de ser miserável e compra a inteligência artificial. Não vai nos gratuitos, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de vontade Deus. de matar um cara desse. Inteligência artificial gratuita é básica. Se for no pago, você vê o universo abrindo. Eu falo que é que nem quando eu tiro meu óculos. Eu enxergo tudo embaçado. Quando você compra a inteligência artificial, eu fiz com o GPT isso. Usava lá, achava o trem mais lindo do mundo. Ó, que eu paguei o chat GPT, é como se tivesse vindo da HD. Ou, tudo muda. E vale a pena, vale cada centavo. Chuta qual que é a IA que eu mais uso. O Gama? O Gama. A história do Gama é boa. Não vou contar não, porque senão vai dar um segredo do Felipe. Deixa quieto. Agora vamos lá, Felipe. Agora falando, só antes da gente passar para pessoas. O empreendedor hoje, ele tá tão amador que muitas vezes, gente, eu converso com pessoas que lead que tá chegando, e a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: você já fatura mais de 20 mil reais? Aí o cara vai e fala assim, quem dera se eu ganhasse isso tudo? Aí eu já falo, não, pelo amor de Deus, já penso. Faturar é uma coisa, lucro, ganhar é outra totalmente diferente. Então vamos falar sobre isso, faturamento e lucro. Qual que é a diferença? O que importa mais? Eu viso mais meu lucro, eu viso mais meu faturamento? Que hora que cada um puxa ali o braço? Então, tenta explicar pra galera aí. Vamos lá. Boa pergunta. Primeiro, conta o que é a diferença, para quem não sabe. Vamos pensar que existem 3 partes de um processo de venda. Primeiro, a venda. O segundo, o faturamento. E o terceiro, o recebimento. Você vende para poder faturar. O que seria o faturamento? Você pegar aquilo que você vendeu e entregar à pessoa. Então, se você tem uma loja, um varejo, acaba que isso aqui é único. Então, sua venda, seu faturamento é a mesma coisa. Mas se eu tenho uma indústria, eu vendo uma panela, eu industrializo, produzo a panela, faturo para poder entregar. E só depois que eu entrego, eu recebo. Então, o recebimento é aquilo que você vendeu, só que teve que faturar antes. Então, você vendeu, faturou, recebeu. Ok? Lucro está ligado em cima de faturamento. Então, quanto que foi o lucro que eu tive? Eu tenho que pegar o que eu faturei, ok? Colocar todas as minhas despesas, seja variáveis, que seriam o custo da mercadoria vendida, seja o imposto de venda que você está pagando, seja taxa de venda, seja comissionamento. Mão de obra. Aí entra no custo fixo, que é a mão de obra, despesa administrativa, que é a internet, contabilidade, por aí vai, aluguel. Tirou todos esses custos. Aí você vai ter o seu lucro. Ok? Lucro bruto, né? Lucro bruto. Só que tem outras questões. Aí você pode ter alguma despesa não operacional e tudo mais. Então, vamos lá. Faturei. Paguei tudo. Imposto, paguei tudo bonitinho. Eu tenho meu lucro. Então, lucro é aquela fatia do bolo que sobra do seu faturamento. Só que acontece muitas vezes.
Quando é varejo, o lucro, quando é varejo, o faturamento e a venda é a mesma coisa. Uhum. Então, logo, o lucro vai ser a mesma coisa de faturamento e venda. Só que você vai falar assim, nossa, a empresa lucrou 30%, só que no caixa não tem 30%. Por quê? Porque às vezes ela não recebeu aquela venda / faturamento que ela teve. Está nos a receber ainda, Isso, né? porque ela Talvez. parcelou ou fez Aham. alguma negociação. Então, tem uma coisa chamada lucro, que é envolvido entre faturamento, e tem a questão de resultado de caixa, que é o que de fato pingou na sua conta bancária, ou que você pegou dinheiro, pagou e sobrou. Então, isso é sobra de caixa. Entendeu? O que sobrou de caixa naquele mês. Lucro já é outra competência. Mas, enfim, para contextualizar, lucro é quando você recebe, quando você vendeu, pagou tudo, teve todas as suas despesas já abatidas e sobrou aquele percentual. Ok? Quanto que eu foco em faturar mais e quanto que eu foco em lucrar mais? Você sempre tem que focar em lucrar mais. Faturamento é um indicador do ego do dono. Quero faturar. Porque se eu faturar... Tô faturando 100 mil, exemplo. Uhum. Passei a faturar 200 mil. Só que quando eu faturava 100 mil, meu lucro era 60%, exemplo. Então, 100 mil eu ganhava 60 mil. Eu passei a faturar 200 mil, meu lucro caiu para 20%. Aí eu passei a ganhar 40 mil. Então, eu estou ganhando menos faturando 400 que quando eu ganhava 100. Por quê? Porque geralmente, quando a escala, o custo sobe mais do que o lucro. Ou o custo sobe, sempre o custo, acho que dependendo, tem uma linha, eu já percebi isso na agência aqui, tem uma linha, que quando você cruza essa linha, o custo aumenta e o seu faturamento não aumenta proporcionalmente. Ele vem comendo sua margem de lucro, vem comendo. Ou você está vendendo errado. Porque, por exemplo, faturo 100 mil e eu estou tendo um lucro de 10%, então estou faturando 100 e tendo um lucro de 10 mil. 10 mil, uhum. Beleza. Quanto que eu posso faturar, que eu posso falar a língua, que eu posso vender com o custo que eu tenho hoje? Ó, eu com o custo que eu tenho hoje, custo fixo de mão de obra, eu consigo vender até 150 mil. Se eu cruzar 150 mil, eu vou ter que aumentar minha mão de obra, algum custo meu. Alugar o galpão, Exato. Contratar mais alguém, por aí Exato. vai. Então, logo, a minha margem de lucro automaticamente cai, porque ela vai ter que se ajustar de novo com a seguinte pergunta, tá? Aumentei o meu custo. Quanto que eu tenho que vender para poder chegar no patamar que eu estou hoje? Ou eu falo assim, não, Felipe, eu não aumentei nada de custo, mas minha margem caiu. Por quê? Você está vendendo errado. Porque você está tão ligado, está tão interessado em vender, Que é loucura. Dá desconto, vende com margem baixa, faz loucura. Quem é prestação de serviço é precificado por hora ou por projeto, começa a diminuir mais para poder pegar, porque quer o faturamento. Uhum. Faturamento é um indicador super importante. Mas se você olha o faturamento de forma muito isolada, ele pode te cegar muitas das vezes. Já vi muita empresa quebrar porque o faturamento aumentou, mas o lucro não acompanhou. Conheço muita empresa que tem um faturamento baixo, mas a lucratividade absurda. Que é o que importa. Que é o que importa. Eu, Felipe, prefiro uma empresa com baixo faturamento e com alto lucro. Isso é proporcional, tá? Do que uma empresa com alto faturamento e um lucro ok. Por quê? A corda é mais bamba ali, o né? risco é maior porque você está faturando 100 mil, é 100 mil que está na sua responsabilidade. O seu giro é de 100 mil. Só que o seu lucro é 10 mil, que é os 10%. Aí você está lá faturando 50 mil reais com lucro de 20%. Então é os mesmos 10 mil. Só que a sua disponibilidade de dinheiro que você precisa poder gerar um negócio é bem menor. É metade. Exato. Então, o que o empreendedor tem que focar? No lucro. Eu tenho que aumentar o meu lucro, não aumentar o faturamento. Se seu lucro, se seus custos estiverem ajustados e você saber para onde vai, aí sim, próximo passo, fazer escala de faturamento, crescer em faturamento, sempre ajustando o seu lucro, sempre tendo seus custos bem apontados, seus custos bem enxutos, de acordo com o seu segmento, para poder ter a sua lucratividade. Aí você me pergunta, qual que é a lucratividade ideal? Depende de cada setor, depende de cada empresa. Supermercado, por exemplo, é 3%, 2%. Exato. Só que o volume deles é gigantesco. Hein? Prestação de serviço pode chegar até 35% se a empresa for formada por empresa, né? Que tiver aluguel, muita gente trabalhando, mas se for uma prestação de serviço, que é uma pessoa, umas 3 pessoas,
não tem ponto fixo, ou todo mundo está de home office, bate 60%, 70% tranquilo. Então, cada caso é um caso. Então, não adianta nada você ir na internet e qual que é a margem de lucro ideal para uma padaria. Depende de onde que essa padaria tá. Quem que é seu público-alvo? O que você vende nele? Você vende pão de sal ou você vende bolo confeitado? Ou você pode até vender pão de sal. Você vende pão de sal. Vamos pegar aqui na cidade. Tem padaria que o quilo de pão de sal é R$19,90. Mas tem padaria que o quilo de pão de sal é R$3,99. Qual que é a diferença? Às vezes não, às vezes o custo é a mesma coisa. Às vezes que na precificação, você tem que, sempre quando for fazer o preço de venda, você tem que precificar em cima do seu custo, mas precificar em cima das pessoas que compram a sua marca. Tem a padaria super famosa aqui na cidade, duas na verdade, que o pão de sal dela é R$19,90. Ela consegue vender mais caro, por quê? Porque ela tem valor agregado na marca. Então a marca dela é muito forte, as pessoas já vão automaticamente comprar pão de sal. Porque quando ela pega 2 pães de sal, vai estar lá pagando R$2,20 nos pães de sal. Então se eu for em outra padaria ou supermercado onde quer R$3,90 o quilo de pão de sal, aqueles R$2,20 que eu paguei nos 2 pães de sal, eu vou pagar R$1,89. É irrisório. Mas imagina um volume gigantesco de pão de sal. É muita coisa. Então, acaba que você tem que focar muito no lucro. Mas o lucro é focado no preço de venda. E preço de venda é focado no custo, mas também na percepção que seu cliente tem de você perante o mercado. Então, até pegando um gancho de preço de venda aqui então, ó. Se você tem o seu custo ajustado, você também tem que ter percepção de aumentar a sua marca, o valor de agregado da sua marca. Aí que entra o marketing. Se o marketing, você trabalha com o marketing para poder agregar valor à sua marca, agregar o tanto que as pessoas vão ver sua marca mais, vão dar valor na sua marca, desejar sua marca, você consegue aumentar o preço de venda. Aumentando o preço de venda, você vai ter maior lucratividade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma xícara sem marca, sem nada. Você pegou a marca famosa, estampar aqui, você vende ela 3, 4 vezes mais cara, porque a pessoa deseja aquela marca. Exato. A xícara é a mesma. E o custo é igual. A gente vê isso com bolsa, com tênis, com camisa, enfim. Vamos entrar aqui em pessoas agora. Bora. Felipe, vamos falar um pouquinho aqui de pessoas, porque eu acho que é o mais... É o assunto mais falado. É o mais delicado hoje aí, é o mais falado. Vamos falar um pouquinho de pessoas. Cara, beleza, você vai lá, dá uma consultoria, vamos imaginar um cenário aqui. Você vai lá, pegou a empresa, fez o diagnóstico dela lá, falou o que tinha que fazer, passou as tarefas, passou 15 dias, dia do Felipe voltar lá. E nada. Eu não fiz nada. Ah, porque isso, porque aquilo, porque minha avó morreu, porque não sei o quê, porque... O fulano não adianta pedir para fazer, não adianta. E quando você vai ver, a empresa não tem cultura de gestão, não tem cultura de vendas, não tem cultura nenhuma. Qual que é o maior desafio hoje, quando a gente fala de pessoas dentro de uma empresa? Fora a contratação, lógico. Para poder ela fazer o que tem que ser feito, para ela poder executar ali o que tem que ser feito e abraçar a causa e fazer acontecer. Porque, pô, se o consultor vai lá, eu dou consultoria comercial. Eu chego lá e falo aqui, ó, é assim, eu gravo um vídeo explicando, eu vou lá, eu pego na mão da pessoa aqui, ó, faz assim, é assim e tal. Aí na hora que eu volto lá, eu não dei conta. Por que você não deu conta? O que está acontecendo? Você tem problema? Eu falo às vezes, você tem algum probleminha? O que está acontecendo? Fala aí um pouquinho sobre isso. Por que isso acontece, cara? Vou te dar um exemplo que todo mundo já passou e falar com você também, ó. Vamos voltar atrás. Quando você era pequenininho, lá pequenininho, estava na casa de sua mãe, de sua avó, e sua mãe falava assim, Carlos, vai lavar vasilha. Ó, você tô indo, mãe. Aí coloca a música Bob Esponja. 2 anos depois. Uma hora depois. Mesma coisa. Aí sua mãe chegar pra você, que você não lavou vasilha? Pelo amor de Deus, vasilha tá imunda. Ô mãe, esqueci. Ou você inventou outra desculpa. Na empresa é a mesma coisa. Por que nós não lavamos a vasilha? Porque nós não fomos ensinados a importante ter a vasilha limpa. Olha na sua cama. Quando eu tinha essa mania, falava assim, pra que eu vou estender cama? Vou dormir daqui a pouco. Mas ninguém chegou e parou e falou assim, Felipe, você estende a cama por causa disso, por causa daquilo. Se você não estender é isso. Você acha que está entranhado ali nas crenças da pessoa, é cultural. É cultural, é brasileiro, somos nós, isso. Então, para sair tem que fazer força, né? Para sair do casulo você tem que... Mas por que a criança, de repente, ela vai lá arrumar a cama dela? Se você bater nela, ou se você botar muita força, ela vai arrumar a cama uma vez, mas quando você pedir de novo, ela possivelmente não vai arrumar.
Ela vai voltar a ter o comportamento que ela Exato. tinha antes. Se você pediu a pessoa para lavar a vasilha, não lavou, e você foi lá dar uma porrada nela, ela vai lavar, puta, mas Pelo depois medo. não faz de novo, pelo medo. Uhum. Se você chega na empresa e começa a falar na cabeça, pessoal, faz isso, faz aquilo outro, ele pode fazer, mas depois de uma semana, 2 semanas, ele não vai entregar o resultado que você queria. Por quê? As pessoas, você tem que ser muito didático, ensinar não o que fazer, mas o porquê que ela tem que fazer aquilo, e o que aquilo vai remitir para ela. Qual que é o benefício que ela vai ter? Para ela. Uhum. Então, amigo, você tá aqui, tá vendo esse pires aqui? Todo mundo que vier na loja comprar o pires, você tem que oferecer a xícara. Você acha que vai oferecer a xícara? Não. Não, vai oferecer só o pires, porque a venda tá fácil. Mas se você falar assim que, se você pega esse xícara aqui, esse pires, ele vai comprar já. Se você oferecer a xícara, e se você, todo mundo que comprar o pires, se oferecer a xícara, pelos números que a empresa está dando, a cada 10 pessoas se oferecer, você vai fechar uma xícara. Só que essa xícara que você fechou no final do mês, somar todas as outras xícaras que você aumentou, foram tanto de faturamento. E esse faturamento resultou tanto em comissão. Então, por você oferecer a xícara para todo mundo que comprou o pires, e uma pessoa a cada 10 levou essa xícara, você ganhou mais tanto no final do mês. E aí, vai continuar fazendo ou não vai? Geralmente continua. Só que você tem que fazer igual a igreja católica faz. Como assim? Vamos pensar, quem é católico aqui vai saber o que eu estou falando. Quando eu fui primeira vez para a igreja, foi fazer primeira comunhão, primeira eucaristia, esse negócio, eu fui arrastado. Minha Acho avó, que todo mundo vai. todo mundo arrastado. Então seria a mesma coisa a gente na empresa querendo implantar a cultura. Nós vamos arrastado, às vezes concorda com uma coisa, não se concorda com a outra, mas vai fazer o que gosta de fazer e tudo mais. Beleza. A primeira comunhão, vamos colocar assim, seria o que você chega na empresa e fala à pessoa, oferece a xícara e o pires. Beleza. Aí ela fala assim, nossa, eu tenho que fazer isso, né? Porque isso vai ser bom pra mim e tudo mais. Ela vai se conscientizar. Só que se você, como católico, não for nas missas no domingo, vai passar um tempo, você volta pro seu drive normal. Então, se você falou pra pessoa, conscientizou, mostrou pra ela o benefício de oferecer a xícara quando a pessoa levar o pires, ela vai tomar aquele negócio. É igual quando você vai naquela imersão, protagonista, você chega lá com... depois A abaixa. frequência cai normal. Exato. Então, qual que é a função de consultor e de gestor, principalmente, estar lá o tempo todo? É permanecer com a frequência estabilizada. Não tem como você manter, deixar ela elevada sempre, senão a pessoa dá aquela surtada. Então, ao que a frequência baixa um pouquinho, você estabiliza ela. Ela não pode ficar não tão fria e não tão quente. Eu acho que às vezes dá uns picos nela, né? Isso. Pra dar um gás na galera, Isso. na hora que começar a cair, você segura, vai um Isso. pouquinho, dá um pico, que eu acho que vai subindo um pouco Exato. a frequência a cada... E vira automático. Porque se você quiser permanecer a frequência muito em cima sempre, não é normal. Queima o motor, né? Exato. Aí que vem as pessoas começam a fundir, começam a ficar louco. Então, se você mete uma frequência maior, dá um treinamento, mostra a pessoa a vantagem, ela vai chegar empolgada. Mas se você permanece com essa rotina, a frequência cai, mas estabiliza. E automaticamente, se você vem acompanhando sempre, a frequência vai cada vez subindo um pouco mais. A pessoa não vai saber, ela vai ter o pressentimento que está acontecendo isso ao longo prazo, você ao curto prazo, e aí você começa a criar um negócio chamado cultura. Então, a cultura não é simplesmente chegar lá, vamos fazer um treinamento de liderança. E vamos fazer um quadro. Visão, Não missão, é isso. valores. Quem dera. Uhum. Vamos fazer um treinamento de liderança. Ah, fiz um treinamento de liderança, a partir de hoje minha equipe inteira está manjando liderança, todo mundo são líderes e pessoas melhores. Cara, foi ótima a imersão que você fez no final de semana. Segunda-feira voltou a mesma coisa. Por quê? Você ficou na imersão sábado, domingo, até meio-dia. Lindo, flores, todo mundo se abraçando, chorando, café bom, que negócio tudo bom. Chega em casa no domingo, sua casa continua a mesma coisa. As pessoas no seu ambiente continuam a mesma coisa. Você está na rotação alta, as pessoas na rotação mais baixa. Sabe o que eu observo você falando aí? Que a vida pessoal é igualzinha à vida empresarial. Sim. Do empreendedor. Não tem diferença. Nenhuma. Não tem diferença. Eu costumo falar com a Camila, falo assim, ó, o Mateus, que é nosso filho, é igual um funcionário. Uhum. Se você pedir para fazer uma coisa, o exemplo que você deu, Mateus, põe isso aí não. Mateus, põe isso aí não. Tem que falar, por mais que seja óbvio, e tem que repetir, e ele vai pôr. Vai. E você tem que ir lá e corrigindo o espaçamento do erro dele aumentando. Sim. Aí ele fazia todo dia, agora já faz 2 em 2 dias, depois de 3 em 3 dias, de 1 em 1 semana. E eu falo também, a esposa é minha sócia. Sim. A esposa é minha sócia. Então, como é que nós vamos fazer
para ter um bom relacionamento? Ah, tem que ter reunião, tem que trocar ideia, tem que ter os objetivos alinhados, e por aí você vai pegando, assim, trazer... Eu faço muito essas análises, assim, do dia a dia, eu fico vendo, às vezes o Matheus faz alguma coisa e falo, nossa, e dá uma lição, assim, de tal coisa para mim. Então, acho que cultura, ela só é construída a forte frequência e recorrência, planejamento. E vou dar uma dica para você que é empreendedor: agenda um tempo na sua agenda aí sagrado, 1 hora por semana pelo menos, para pensar no seu negócio, para sentar, para olhar. Segunda, 1 hora no dia eu vou olhar as finanças. Aí quarta, para não ser todo dia, quarta eu vou olhar como é que tá as vendas. Que é uma rotina. Aí segunda-feira que vem eu vou olhar o marketing. Aí depois eu vou olhar. Porque aí você vai começar a achar os buracos. É a mesma coisa que você olhar no espelho. Faz o teste. Chega na frente do espelho e olha o seu rosto fixado assim por 30 segundos. Você vai começar a ver cicatriz que eu nunca tinha visto. Você vai começar a ver ruga. Você vai começar a ver que seu nariz é torto. Você vai começar a ver que sua orelha é diferente uma da outra. Assim. Coisa que a gente não vê se a gente não parar para olhar. Exato. E aí que você colocou um grande ponto, que é o seguinte: você corrigiu o Matheus. Ele vai errar? Vai. A pessoa vai para a igreja, faz lá e vai pecar? Vai. Então, se não é precisava ir na igreja. O funcionário, você corrigiu o funcionário, vai errar? Vai errar. A vida pessoal é igualzinha à vida empresarial. O que os empreendedores às vezes falham? Porque quer ter uma vida empresarial fora da sua vida pessoal. Cara, a sua vida... Eu começo a rir, porque parece uma piada isso aí, né? A vida pessoal é reflexo da vida empresarial. Se sua casa está bagunçada, sua empresa está bagunçada. Se sua vida está bagunçada, sua empresa está bagunçada. Arruma sua vida primeiro. Entendeu? Não adianta você ter uma empresa organizada, sua casa não está organizada, vai sobrar para alguém da empresa. Então, o grande ponto é tratar sua vida pessoal como a vida profissional é. E cultura, sim, ela é importante ser criada, mas ela é construída ao longo prazo. Não adianta você contratar consultor, não adianta você contratar pessoas especializadas em cultura e pensando que a cultura da sua empresa vai mudar no estralar de dedo. Não vai. A cultura vai ser construída ao longo do tempo. Quanto mais você colocar frequência, quanto mais você colocar rotina, melhor vai ser a aceitação. Primeira coisa que as pessoas vão querer é não aceitar a cultura. Então, por isso, tem que fazer o quê? Conscientizar as pessoas que aquilo é importante para ela e mostrar como que aquilo afeta no serviço e no trabalho dela. Seja em vendas, seja em finanças, seja em gestão, seja no que for. E depois que você conscientizar e mostrar para a pessoa aonde que aquilo vai impactar nela, é você vindo com pílulas diárias ou pílulas semanais, dependendo da estratégia da sua empresa, para poder seguir moldando, seguir fazendo o espaçamento de erro ser cada vez maior, para que daqui um pouco a cultura comece a ser entranhada nas vistas da empresa. Mas é a longo prazo. E eu vejo o grande problema, que tem muito guru na internet, tem muito cara que nunca empreendeu, nunca tomou na vida, dando dica, falando de cultura, mas nunca teve uma cultura forte, nunca participou de uma empresa com cultura, e fala que cultura é criada com um estralo de dedo. Não existe. Cara, se cultura fosse fácil, toda empresa grande tinha uma cultura bem definida. Boa. Agora, eu queria fazer aqui... Eu ia perguntar uma coisa enquanto você estava falando, eu esqueci, só me fugiu aqui o que eu ia te perguntar, mas vamos fazer um bate-bola aqui. Vou fazer o seguinte agora, Felipe. Eu vou falar uma coisa aqui, você vai responder a primeira palavra que vier na sua cabeça, tá? Primeira coisa que você vier na sua cabeça, você vai responder. Vamos lá, então. Dinheiro é? Solução de problema. Maior erro financeiro que o empreendedor comete? Não olhar o caixa. Despesas fixas, cortar ou organizar? Potencializar a venda. Pagar primeiro, funcionário ou fornecedor? Funcionário. Contratar por currículo ou por atitude? Depende da vaga. Um erro pequeno, que parece pequeno, mas que pode quebrar uma empresa? Não olhar o caixa. Empresa bem-sucedida é aquela que? Lucra muito. E a última pergunta, se fosse empreender do zero hoje, o que você escolheria? Consultoria. Boa. Cara, eu ia te fazer uma pergunta boa demais, eu acabei esquecendo aqui o que era. Felipe, a última pergunta. Tem alguma pergunta? Se você estivesse no meu lugar, você faria o Felipe, que eu não fiz? Ou se você estivesse no meu lugar, qual pergunta você faria pro Felipe?
Cara, boa pergunta. O que te motiva a fazer o que você faz todo santo dia? Então vamos lá. Felipe, eu tenho uma pergunta boa demais pra te fazer aqui, velho. Uma pergunta assim, sabe? Tava aqui, Meio do céu. ela chegou aqui pra mim. Cara, o que te motiva a fazer o que você faz todo dia? Retribuir aquilo que fizeram comigo. Que quando eu tava no pior, algumas pessoas estenderam a mão pra mim. Então hoje, o meu trabalho de consultoria, eu quero fazer o que eles fizeram comigo quando eu tava na pior. Estender a mão. Então é isso que motiva. Eu tô na sala de aula, eu falei isso até com o coordenador da faculdade. Eu tô na sala de aula, não é por dinheiro. Graças a Deus, não sou rico, não tô ganhando dinheiro, não, mas não é. Mas tá bem, tá bem. Tá caminhando. Não é a faculdade que vem meu sustento. Eu tô na faculdade porque a faculdade estendeu a mão pra mim quando eu precisava. E eu sou consultor e eu me encontrei como consultor porque quando eu tinha uma empresa que quebrei e fiquei muito ruim, algumas pessoas estenderam a mão. E detalhe, não foi família, entendeu? Quase nunca é. Quase nunca é família. Tirando mãe. Mãe, meu filho, que lá só falta matar alguém porque é sua culpa. Mas pessoas estenderam a mão pra mim. E o simples fato de estender a mão, apontou o dedo, mas estenderam a mão pra mim. E esse estendido de mão que fez chegar onde que eu tô hoje. Então, se eu sou consultor e eu tô hoje na consultoria, é porque eu quero ser essa pessoa que vai estender a mão para as pessoas. Você fala assim, mas você está recebendo para isso? Claro, recebo para isso sim. Mas todo mundo que é cliente do Felipe sabe o tanto que eu entro e importo com as empresas. Não é hora, não é salário, não é dia, não é nada disso. É porque, cara, você não tem noção da satisfação que eu fico quando eu vejo a empresa no buraco e começa a respirar. Então, é por isso que é isso que me motiva. Se falar assim, é para poder ajudar os negócios do Brasil para prosperar, tá, mas o meu negócio é dar a mão para quem precisa. Se é pessoa física, Negócios são física, feitos de pessoas, né? Exato. Não adianta eu tentar pensar na empresa, certo? Eu tenho que primeiro estender a mão pro CPF que está na empresa, para aí sim a gente pegar aquele objetivo junto, agarrar junto e falar assim, agora vamos fortalecer o CNPJ. É por isso que eu falo, o CPF me contrata, mas eu protejo o CNPJ. Boa. Cara, e para finalizar aqui, vamos imaginar aí que essa frase ou essa palavra que você vai dar aí agora, do jeito que você achar melhor, vai chegar em todos os empreendedores desse Brasilzão nosso aí, principalmente os pequenos empreendedores, os grandes, não tá precisando muito de nós nada, você já tá bem lá, tá tranquilo. Bem. Então eu queria que você desse um recado, uma frase motivacional, xingar, o que você achar, a mensagem que estiver no seu coração para os empreendedores. E antes de finalizar, queria te agradecer, cara. Valeu demais pelo bate-papo aí. Valeu. Tamo junto. E é isso aí. É de lutas e de não desistir que as coisas acontecem, né? Que a gente cresce, que as pessoas crescem. E o Felipe falou ali, não sei se vocês pegaram aí, né? Mas o conhecimento muda vidas. Muda vidas. Transforma. Transforma. O cara que tá... Eu falo com propriedade, assim, o cara que tá ferrado hoje, nessa data aqui, ó, de 26 às 5h30 da tarde, se ele pegar, começar a estudar, escolher uma matéria aí, eu quero ser vendedor, exemplo, enfiar a cara no YouTube e comprar um cursinho de R$70, compra livro e fica ali um mês com a cabeça enfiada e depois ele vai para a prática, pode ter certeza que ele muda de vida. Falando aqui o cara que tá... Conhecimento muda, né? Se você pegar um mês ali, ficar um mês, com a cara enfiada ali, depois ir pra prática, sem medo, alguém vai notar ele, alguém vai estender o braço pra ele e vai pegar alguma coisa no mar. E vai. Uma coisa que eu tenho, cara, comigo, que eu escutei isso, não lembro quem que foi pra falar o nome da pessoa, mas é que nós não podemos ser obesos intelectuais. Uma coisa que eu vejo muito na internet, tem que ler tantos livros, cara, tem que ler livro não, quantidade de livro não importa não. O que importa é você pegar um livro que você quer aplicar, ler ele e aplicar aquele conhecimento. Se você pegar, tô vendo aqui alguns livros aqui, vamos pegar um aqui, Receita Previsível. Se você pegar esse livro, Receita Previsível, falar assim, vou ler esse livro, e se você aplicar o conhecimento da Receita Previsível, você tá rico. Assim como as pessoas que fizeram isso, assim como eu... Posso te contar uma coisa, cara? Eu gastei 1 ano para ler esse livro, 1 ano. Como que é as coisas? Você escolheu logo ele. É porque ele foi a mudança de chave da minha vida. Eu gastei 1 ano para ler ele. Quando eu acabei, nem tinha acabado, tava no meio dele.
Eu comecei a dar consultoria comercial. A Receita Previsível, Loucura. eu li ele em um mês. Você pega o meu livro Receita Previsível, ele é todo riscado. Porque através dele que eu implantei a questão da pré-venda. E através da pré-venda que foi meu grande ápice a questão de consultoria. Entendeu? Então, pega um livro que você gosta, um tema que você gosta, aprofunda naquele tema e coloca em prática. Pegando a frase que você falou, Vai lá. A frase é sua e depois disso aí, vamos fechar pra galera aí. Curte, compartilha, comenta e vai estar no Spotify também, tá, galera? Nunca desista dos seus sonhos. Mesmo se as pessoas mais próximas de você chamar você de louco. Nunca desista. E sempre ande com pessoas que já fizeram aquilo que você sonha. Essa é a frase. Cara, porque... Isso aí. Achei que você ia xingar aí, você motivou. Não, sabe por quê, velho? O que foi o grande problema meu? É andar com pessoas que não tinham conquistado nada daquilo que queria conquistar. Só que o que são os ensinamentos dessas pessoas? O que são os conselhos dessas pessoas que estão nesse patamar? Só conselho que não te leva a lugar nenhum. Então, quando você começa a andar com pessoas que já estão naquele lugar que você quer chegar, você vê que o drive muda. São pessoas bem-sucedidas na área que você quer atuar, são pessoas que vão te direcionar e vão te incentivar, vão te xingar, vão te dar uma catracada, mas tudo você sabe que é pro seu bem. Entendeu? Então, ande com quem já fez e nunca desista dos seus sonhos. Galera, esse foi mais um papo aqui de empreendedor. Hoje aqui no nosso escritório aqui, uma salinha Ficou bacana pra caramba, sir. improvisada aqui de podcast. Você tá doido. Mas eu acho que vai acabar sendo o oficial daqui pra frente, né? Esse é o primeiro aqui. E até a próxima. Valeu demais. Tamo junto.